Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, nós vamos treinar agora a nossa rede para reconhecer os dígitos das imagens do dataset MNIST. Então vamos treinar a nossa rede. Nossa rede ela vai ser um pouco mais complexa, ela vai ter mais camadas de neurônios, vão ter mais neurônios, e depois de treinada, a gente também vai fazer um teste da performance dessa rede, tendo como conjunto de teste também o conjunto de imagens do dataset MNIST. Ok? Vamos nessa! Antes de a gente começar a treinar, eu fiz alguns ajustes no arquivo passado, né, da biblioteca do MNIST. Tinha alguns bugzinhos que eu corrigi, eu vou mostrar aqui para vocês. E também eu já criei o .h dessa biblioteca, certo? Então vou mostrar aqui o que eu fiz rapidamente, isso já está lá no repositório. Bom, quais eram os bugs, tá? Coisa boba aqui. Eu tenho anotado aqui. Primeiro aqui, ó. 3 coisinhas só, né? Aqui eu estava usando o J no lugar do K, certo? Então eu já troquei aqui. Aqui também tinha um J no lugar do K. Tava faltando também aqui o ponto e vírgula, certo? Esse aí foi um dos ajustes que eu fiz. O outro ajuste foi aqui, ó. Eu tava colocando aqui o data size no lugar do sample size, certo? Então esses foram os únicos ajustes que eu fiz aqui no arquivo, ok? E também a gente criou aqui o minist.h, que é o arquivo cabeçalho para a gente poder transformar isso aqui numa biblioteca, tá? O tipo estruturado do Minist Images e do Minist Labels, que estavam sendo definidos no arquivo .c, no minist.c, eu joguei para o .h, ok? E aqui tem os cabeçalhos das funções, certo? Então foi isso que foi feito para que a gente pudesse transformar isso aqui numa biblioteca e usar essa biblioteca lá dentro do nosso arquivo, onde a gente vai treinar a nossa rede, tá? O arquivo ele era perceptron.c, eu já transformei ele em mlp.c. Então vamos abrir esse arquivo aqui. Vamos tirar isso aqui. E vamos abrir aqui o mlp.c, que era o antigo perceptron.c. Finalmente eu já mudei o nome dele, né? Ok, tá ele aqui. Vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou apagar tudo que está aqui dentro, exceto essas primeiras linhas aqui que a gente vai aproveitar, certo? Eu vou apagar daqui para baixo, né? Então nossas entradas agora, ó, elas não vão ser mais preenchidas manualmente, né? A gente vai ser carregado lá da nossa biblioteca do MNIST. Mesma coisa para as nossas saídas das amostras aqui também, certo? E vamos nessa, né? Deixa eu limpar isso aqui e pronto. Então vamos lá. Nossa rede é o seguinte, ó. Nossa rede a gente sabe que não tem mais uma saída, tá? Ela vai ter 10 saídas, não é isso? 10 saídas. E assim, ó. Recomenda-se, tá? Uma rede que tenha um mínimo de neurônios que tenha no mínimo uma camada intermediária e que tenha no mínimo 64 neurônios nessa camada, ok? Isso já é suficiente para a gente treinar o MNIST com uma boa performance. E as entradas a gente sabe que são os pixels da imagem, e a gente já viu lá que a gente precisa de 784 entradas. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui agora, né? Então temos já a definição da topologia da nossa rede, tá? Aqui a gente já tem as funções de ativação e suas derivadas, que é o que a gente vai usar, né? A gente vai usar a sigmoide,
A função de identidade a gente não vai usar, porque vai ser tudo sigmoide, tá? Então, a gente tem aqui, né, 3 camadas, e nós temos aqui também na saída o ActSig, a sigmoide, porque a gente sabe que esse problema é um problema de classificação. Ok? Bom, agora a gente vai começar a ler as entradas da rede e transformar essas entradas, ou seja, as amostras, né, de entrada e de saída, e transformá-la no padrão que a gente está utilizando para treinar a rede. Então vamos fazer isso aqui agora. Bom, vamos lá. A gente tem uma função aqui que é o minist load. Como é que é mesmo? Load minist, né? Images. Onde a gente vai ter aqui um tipo minist images. Então a gente carrega o dataset aqui. Só que esse dataset ainda não é as nossas amostras, tá? Não está, quer dizer, são as nossas amostras, mas ela ainda não está convertida para as entradas das amostras e nem para as saídas das amostras, tá? Nesse caso aqui, para as entradas das amostras, carregando pelo load minist images, e a saída das amostras a gente viu que está nessa, tem que carregar nesse tipo minist labels, né? São os labels das imagens. Então a gente carrega as entradas, mas ainda não está configurado para o padrão que a gente está utilizando para treinar e testar a rede. Então a gente coloca o nome do arquivo, tá? Esse arquivo ele está no diretório minist. Vamos lembrar aqui, peraí. Eu criei um diretório minist, eu joguei o diretório minist aqui para dentro. E o nome do arquivo, vamos lembrar aqui. O nome do arquivo é train images idx3 byte. Não é isso? Então vamos lá. Train images.idx3-u byte. Então carregamos já o dataset, né, de treino, as entradas do dataset de treino, e agora vamos carregar os labels. Para carregar os labels a gente vai usar o load minist labels. É isso mesmo? Opa, aqui tem um erro, né? Minist não, minist labels. E o nome do arquivo train labels.idx1 ubyte. Bom, então o label e as imagens estão dentro dessa estrutura, né? Minist images e minist labels, respectivamente. Agora a gente vai ter que usar a função que a gente criou de convert minist images to imp, né? E convert minist images to out, ou minist labels to out, para converter agora essas variáveis desses tipos nas entradas e saídas das nossas amostras, respectivamente. Tá? Então, ó,
vamos criar aqui as entradas das nossas amostras, que é um vetor, uma matriz, né, de números floats. E aqui, ó, essas entradas vai ser fornecida pela nossa função convert minist images to imp. E aqui a gente vai passar as imagens das nossas amostras, ok? E agora, ó, nós temos também a saída das nossas amostras, tá? A saída eu vou chamar de y de y. Ok? É isso? É. Então aqui vai ter um convert, minist, labels. Quem não está lembrado dessas funções aqui, gente, tá? Rever o vídeo passado, tá? Porque essas funções são as funções que a gente criou para trabalhar com a biblioteca Minist, certo? E essas funções que a gente criou aqui, lá nessa biblioteca, foi para converter o tipo de dados do Minist nas entradas e nas saídas das nossas amostras, tá? Então confere lá quem não está lembrado. E aqui é toOut. Aqui a gente vai passar o labels. Pronto. Já temos as entradas e as saídas das nossas amostras. Agora o que a gente vai fazer? Lembra que a gente vai precisar aqui também das saídas preditas, tá? Das saídas preditas, ou seja, a rede ela vai precisar predizer a saída para a gente saber se ela está respondendo corretamente depois de treinada as entradas dos dados, né? Se ela está predizendo corretamente as entradas dos dados. Eu vou chamar isso aqui de y-hat, tá? Por que y-hat? Lembra o seguinte, o hat é aquele y com o circunflexo em cima, né? Na explicação do backpropagation, a gente usou a convenção do y-hat como saída predita da nossa rede, tá? Ou não. Aliás, não, gente. A gente usou como saída predita. Deixa eu lembrar aqui. É isso mesmo? Saída predita da nossa rede. Foi o y-hat ou foi o y? Agora eu não estou lembrado. Bom, eu vou deixar assim. Se a nossa convenção não foi essa, eu mudo depois, tá? Mas o y-hat, se eu não me engano, foi a saída predita da rede. E o y foi a saída da amostra, né? O erro é o y-hat menos o y, é isso mesmo. Tá aqui a saída predita. Vou alocar memória para essa matriz aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Como é que eu sei o número de amostras, né? O número de amostras está indicado aqui nessa variável, tá? Aqui é um tipo estruturado e nessa variável a gente tem um número de amostras, tá? Então lembre que essa matriz aqui, as linhas são os números de amostras, então a gente vai pegar isso aqui, ou de image ou de labels, o número de amostras é o mesmo, que é a propriedade não, o campo sample size dessa variável, ok? E precisamos também agora aqui, ó, dizer o número de saída, né? O número de saída é 10. Então, alocado, tá? O que mais que a gente vai precisar aqui? As nossas entradas, elas precisam ser normalizadas, certo? Então, a gente precisa ter também aqui, ó, um xn, que também precisa ser alocado. Então, vai ser a mesma coisa aqui, ó. Agora, veja, ó, o número de entradas é 784.
né? Porque nossa imagem é de 28 de tamanho, né? Então 28 por 28, multiplicando dá 784 pixels, que é a entrada da nossa rede. Ok. Bom, o que é que a gente precisa fazer aqui mais, tá? Então, depois de a gente ter já trazido, digamos assim, convertido as entradas e as saídas das amostras, criado a nossa matriz de saídas preditas e a nossa matriz de entradas normalizadas, agora a gente vai normalizar as nossas entradas, tá? A normalização, gente, eu não vou precisar aqui usar o normalize. Por quê? Pelo seguinte, lembra o seguinte, que cada entrada ele é um pixel, tá? E aqui a gente está usando uma imagem escala de cinza. Então, cada pixel ele é representado por um número entre 0 e 255. Então, se eu pegar minha entrada e simplesmente dividir por 255, porque o mínimo sempre é 0, o máximo sempre é 255. Então, a normalização entre o máximo e o mínimo é o quê? É eu pegar o valor, subtrair do mínimo e dividir por essa faixa. Só que como o mínimo é 0 e o máximo é 255, basta pegar o valor e dividir por 255. Certo? Aí está normalizado, porque ó, o valor menos o mínimo é o valor, porque o mínimo é 0. Certo? A faixa é o quê? 255 menos 0. Então é 255. Então basta eu pegar o valor e dividir por 255. Então simplifica bastante aqui, tá? Então vamos percorrer as nossas amostras e normalizar cada entrada. E aqui, ó, a gente vai, para cada amostra, a gente vai percorrer todas as entradas. Vou chamar aqui de I, né? E o outro de K, que era o que a gente estava fazendo para não perder o padrão. K menor do que, agora aqui para cada entrada, né, são 784 entradas. E agora vamos normalizar todas as entradas. Bom, então, o nosso xn, iésima amostra, késima entrada, vai ser ele dividido por 255. Certo? Pronto, com isso, a gente já normaliza as nossas entradas. E vamos treinar a rede com esse cara ao invés de ser treinado com o X. Certo? Então estamos quase lá. Vamos salvar aqui o que a gente fez. Estamos quase lá, né? O que é que a gente vai precisar fazer aqui agora? Agora, ó, a gente vai começar. Vamos começar a treinar a nossa rede, tá? Só que antes eu preciso explicar uma coisinha aqui para vocês. Que é o seguinte. Vamos lá, preciso explicar uma coisinha aqui para vocês, que é o seguinte. Nós temos... Deixa eu abrir o quadro aqui, né? Porque fica mais fácil de eu explicar. Peraí. Nós temos 60 mil amostras de treino, ok? Qual o problema de a gente ter uma quantidade muito grande de treinos? Quando a gente estava treinando aqueles exemplos bem simples, a gente só tinha 6 amostras. Então era muito pouco, tá? Então a gente poderia, por exemplo, ter 50 mil, 500 mil, e nossa rede era pequena também, tá? Então a gente podia ter 50 mil, 100 mil épocas, né? Que não tinha problema pra gente, tá? Porque eu rodava
50 mil épocas sobre 6 amostras. Lembra o seguinte, que o treino, o que é o treino? O treino, ele computa o custo, né? Ou melhor dizendo, ele computa as derivadas, os gradientes, né, baseado no custo, e o custo ela é uma função que envolve todas as amostras, tá? O custo ele não é baseado apenas amostra por amostra. O custo ele é uma média dos erros de todas as amostras. O gradiente é uma média do gradiente de todas as amostras. Então eu preciso percorrer todas as amostras para eu executar uma época de treino, ou seja, a execução de um único treino. Tá? Quando a gente tem 60 mil amostras, a nossa época fica muito custosa para ser calculada. Tá? Porque eu vou precisar calcular o gradiente de 60 mil amostras para depois tirar a média dos gradientes para depois atualizar os pesos. Então fica muito custoso a nossa época. Então, eu só iria conseguir treinar minha rede com um tempo razoável aí de espera do treinamento, né? Uma complexidade computacional razoável, né? Dezenas e poucas centenas de épocas, certo? E aí minha rede não ia ficar bem treinada. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vai pegar nosso conjunto de amostras e vai dividir em conjuntos menores, ok? Bom, isso é chamado de batch, certo? Então a gente tem um conjunto pequeno de amostras. A gente pega o nosso conjunto total de amostras e divide em conjuntos menores, conjuntos pequenos de amostras. E o nosso treinamento vai ser em todos esses conjuntos menores de amostras, ok? Mas como é que a gente faz isso? Vamos imaginar, e foi essa quantidade que a gente usou de amostras, né, de batches, o nome disso esses conjuntos menores de amostras chamado de batch. Eu defini o tamanho do batch com 64 amostras, tá? Isso já é razoável para a gente treinar o nosso MNIST, tá? Eu chutei esse número? Não, esse número está lá na literatura, já foi testado, né, essa quantidade, e essa quantidade já é provada que é mais do que suficiente para a gente treinar o nosso MNIST, tá? Então, se a gente tem 60 mil amostras e nós vamos dividir essas 60 mil amostras em pequenos conjuntos de 64 amostras, nós vamos ter aproximadamente 937 conjuntos de amostras, ou seja, 937 batches de 64 amostras cada um. E aí o que é que a gente vai fazer? Tá? Cada treinamento, ao invés de ser feito sobre as 60 mil amostras, cada treinamento é feito em cima das 64 amostras. Certo? Então, nós vamos fazer 937 treinamentos em 64 amostras. É como se a gente tivesse, para todo o nosso conjunto de amostras, é como se a gente tivesse 937 épocas. Tá? É como se eu estivesse treinando 937 vezes. Certo? Então, na verdade, a nossa época ela vai poder ser reduzida. Porque cada época ela vai ter 937 treinamentos sobre 64 conjuntos de dados. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Só que o que é que acontece? Se eu simplesmente pegar o meu conjunto de dados de treino e dividir ele em 64 amostras, e a cada época eu treinar esses 937 conjuntos de 64 amostras, meu treinamento ele vai ficar enviesado, porque essas 937 amostras elas vão ser sempre a mesma para cada época. Então, o que geralmente é feito? Para cada época, a gente embaralha o conjunto de dados e aí faz com que
esses conjuntos de 64 amostras para cada época fique diferente, né? Porque os dados vão estar sempre sendo embaralhados, certo? Vamos lá para o quadro para que eu explique isso aqui melhor para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o quadro. O que acontece aqui, ó? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vou pegar fazer uma analogia aqui com um conjunto de dados diferente do nosso modelo aqui, só por questões didáticas. Vamos imaginar que nosso conjunto de dados seja, sei lá, um vetor de string, tá? Então eu tenho aqui, ó, um vetor, vamos lá, sei lá, um vetor de nomes. Maria, João, José, Antônio, Antônio. Ixi, meu Deus do céu. Espera aí. Antônio, Francisco. Botaram alguns aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. E Mário. Então vamos imaginar que minhas amostras são essas aqui. E aí eu quero dividir ela em 3 conjuntos de 2 amostras. Certo? Então, ó, o que aconteceria aqui? Ó? Eu ia treinar para cada época essas 2 entradas. Certo? Depois eu ia treinar essas outras 2. Depois essas outras 2. Certo? Se eu não embaralhar meu conjunto de dados, na próxima época, o meu batch de dois elementos vão ser os mesmos. Então a rede ele não vai ser muito boa no treinamento, porque ela vai ficar enviesada com os mesmos dados de entrada. Tá? Então é interessante que a cada nova época isso aqui seja embaralhado. Tá? Como é que a gente vai fazer para embaralhar isso aqui? Tá? Ao invés de eu embaralhar meu dataset, meu conjunto de dados original, eu não vou embaralhar meu conjunto de dados original. Ele vai ficar intacto, como está aqui. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou embaralhar seus índices. Ok? Mas como assim eu vou embaralhar seus índices? Da seguinte forma. Eu vou criar um outro vetor. Eu vou chamar de índice. E esse vetor vai representar os índices desse vetor daqui de cima. Certo? Então, inicialmente, ele vai estar aqui, né? Maria é o 0, João é o índice 1, José é o 2, e assim sucessivamente até o índice 5. São 6 elementos, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente vai estar embaralhando esse cara aqui, ó. E não esse cara aqui, certo? Então, como é que é feito isso aqui? Vamos imaginar ó, que eu embaralhei da seguinte forma, tá? Né? Eu embaralhei da seguinte forma. Isso aqui, depois de embaralhado, ficou assim, ó. O 0 foi trocado pelo 2, né? O 1 foi trocado pelo 3. Que mais? O 1 foi trocado pelo 3. O 1 tá aqui. E o 4 foi trocado pelo 5. Pronto. Então, embaralhei e meu vetor de índices ficou dessa forma, tá? Se eu pegar, vou chamar isso aqui de x, tá? Se eu pegar e fizer x, se eu percorrer o vetor x, né? Temos um for aqui. Ó.
Vamos percorrer aqui o vetor. Então, se eu percorrer o vetor x e tentar buscar o x de y, eu vou estar percorrendo meu vetor na ordem original dele. Não vou estar percorrendo ele de forma embaralhada. Certo? Então, eu vou estar buscando os vetores aqui, os vetores na sua ordem original. Agora, preste atenção. Ó. Se ao invés de eu fazer isso aqui, eu fizer x de índice de y, agora eu busco sim ele na sua forma embaralhada. Certo? Por quê? Índice 0, índice 0 é 2. Tá? X de 2 é José. Tá? Então, eu vou estar buscando meu vetor dessa forma aqui. Ó. Primeiro ele vai pegar José. Ok? Aí vamos lá. Quando o i for 1, índice de 1 é quem? João. Então perceba que, apesar do meu vetor original ele continuar na ordem original, certo? Quando eu for buscar pelo índice embaralhado, eu vou buscar esses dados de forma embaralhada. Tá? Então, quando o i ele for agora 2, índice de 2 é 0. Aliás, o índice de 1... Desculpa. O índice de 1 é 3, né? Então, ele buscaria aqui, ó. Ué, eu fiz errado? Peraí. Fiz alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Me atrapalhei. Deixa eu apagar aqui. Quando o i ele é 0, pronto. Quando o i é 0, tá? Índice de 0 é 2. Beleza. Então, eu vou estar buscando 0, 1, 2. É exatamente isso, José. Tá. Acho que estava certo mesmo. José. Quando o i é 1, índice de 1 é 3. Ó, índice de 1 é 3. Índice de 0 é 2, índice de 1 é 3. 3, ó, x de 3 é 0, 1, 2, 3. É Antônio. Aqui estava errado. É isso? Quando o i passa a ser 3, x de 3, ó, ou índice de 3, perdão, é 0. E x de 3 é 0, é Maria. X de 3, desculpa. 0, 1, 2... Desculpa, x de 0, gente. X de 0 é Maria. Então, veja que ele está percorrendo o meu vetor agora de forma embaralhada. Quando o x for 3, não é isso? Índice de 3 é 1. X de 1 é João. Quando o x for 4, não é isso? Índice de 4 é 5. X de 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 é Mário. E quando o meu x for 5, quando meu i for 5, índice de 5 é 4, x de 4 é quem? Francisco. Então veja que se a cada amostra eu embaralhar índice, a cada amostra meu conjunto de dados vai estar diferente. Tá? Ou seja, meu primeiro batch vai ser aqui, José e João. Meu segundo batch vai ser Maria, José e Antônio. Meu segundo batch vai ser Maria e João. Meu terceiro batch vai ser Mário e Francisco. Certo? Na próxima amostra, na próxima época, eu embaralho de novo.
aí os meus batches vão estar diferentes. Certo? Então isso faz com que o meu treinamento é como se eu estivesse treinando novos conjuntos de dados. Certo? E isso faz com que minha rede ela convija melhor para um custo mais baixo e, portanto, ela fique com a performance melhor na sua pré-edição. Ok? Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma função que embaralhe que receba um vetor de índice e embaralhe esses índices para que agora, ao invés de a gente pegar as nossas amostras na sua ordem, a gente vai pegar as amostras nas ordens dos índices. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos para o código. Ok. Lembre o seguinte, ó. A gente tem uma função utils, certo? E nessa função utils, a gente vai vamos criar essa função que embaralha os dados, certo? Então vamos abrir aqui a nossa função utils. E vamos ter uma função aqui, ó, que vai embaralhar os dados, tá? Como é que vai ser essa função? Eu vou chamar essa função de embaralhar em inglês, tá? É shuffle. Vou chamar essa função de shuffle. Como é que é mesmo aqui o nome da função? Shuffle. E aqui é o seguinte, ó, a gente vai receber o vetor de índice. Vou chamar aqui de é um vetor de inteiros, desculpa. Chamar de índices, certo? E é esse vetor que a gente vai embaralhar, tá? E aqui a gente vai ter a quantidade de elementos desse vetor. Vou colocar de size, tá? Vou botar aqui index, né? Já que eu estou colocando as nomenclaturas em inglês. E aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Como é que é o algoritmo de embaralhar, tá? Eu vou percorrer o vetor de trás para frente. Para cada número, eu vou verificar, vou escolher os números anteriores, aleatoriamente. E eu vou dizer, ó, vou escolher para cada posição do índice, né, começando da última. Eu vou aleatoriamente escolher uma das posições anteriores, para saber com qual posição eu vou trocar cada elemento que eu estou percorrendo no meu vetor de trás para frente. Certo? Então, ó, vamos percorrer o vetor aqui de trás para frente. For vou chamar de N aqui, né? De N, né? Ele vai começar em size. Size menos 1, né? Porque o tamanho do vetor, o índice é o tamanho do vetor menos 1. Enquanto i for maior do que zero, né? Que é o primeiro índice. O zero eu não vou trocar com ninguém, tá? Alguém vai ser trocado com ele. Então, por isso que ele vai até 1, né? Maior do que zero vai ser até 1. E aqui eu faço i menos menos. Pronto. Aí, ó o que a gente vai fazer aqui. Eu vou escolher aleatoriamente, gente, um valor entre 0 e quem? E o próprio i, né? Então, vou escolher um valor randômico. Vou chamar esse valor aqui, ó, vamos chamar esse valor de j, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai dizer que ele é um valor randômico entre 0 e i, tá? Só que para escolher entre 0 e i, eu tenho que colocar i mais 1. Lembra o seguinte, ó. Por que eu faço rand mod
a faixa de valores que eu quero escolher. Pelo seguinte, esse range ele vai dar um número entre 0 e um número bem grandão. Tá? Então, quando eu pego o mod disso aqui, que é o resto da divisão pela faixa que eu quero, ele vai me limitar a escolha entre 0 e a faixa que eu quero. Tá? Então, ó, o que é que na verdade isso aqui está fazendo? O meu J, ele vai ser um valor que vai ficar entre 0 e I. Certo? Então, por exemplo, eu estou querendo trocar o iésimo elemento que está lá no final. Tá? Vamos supor que ele esteja lá no, sei lá, 60 mil. Né? Eu quero trocar e o índice é 59.999. Né? Então, eu quero trocar os 59.999 por um dos 0 a 59.998. Certo? Então, eu escolho o índice que eu quero trocar aleatoriamente. E aí, ó, eu faço essa troca, tá? Então, como é que essa troca vai ser feita? Primeiro, eu vou ter um valor temporário para jogar o iésimo elemento. Depois, o iésimo elemento vai passar a ser o jésimo elemento. Depois, o jésimo elemento vai passar a ser esse valor temporário, tá? O algoritmo de troca normal, né? Então, nós vamos chamar aqui, ó, o valor temporário do iésimo elemento, do índice. O iésimo elemento vai ser o jésimo elemento, já estou fazendo a troca. Então, o index I vai ser o index J. E o jésimo elemento vai ser o valor temporário. Pronto, fiz a troca. Vai ser o valor temporário. Então, no final desse loop aqui, ó, todos os meus valores vão estar trocados com outros. Tá? Então, eu embaralho o index. Como o index é um ponteiro, então eu vou passar a referência desse ponteiro para cá, que vai ser o nome do meu vetor, e automaticamente esse vetor já vai ser alterado quando eu chamar o shuffle em qualquer lugar, tá? Pronto, criado a nossa função que vai embaralhar os nossos dados, vamos colocar ele lá no nosso arquivo de cabeçalho, né? Vamos chamar aqui o utils.h e vamos colocar esse cara lá no nosso arquivo de cabeçalho. Pronto. Mais uma função útil aí na nossa biblioteca. Agora, ó, vamos dar continuidade, né? Vamos abrir aqui o MLP. Vamos dar continuidade aqui. Bom, agora para a gente treinar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai percorrer, né? Lembre que a gente vai treinar em várias épocas. Então a gente vai ter um loop para varrer as épocas, digamos assim, certo? E para cada época a gente vai varrer todos os conjuntos de batches, né? E dentro desses batches a gente vai fazer o treinamento, certo? Então é isso que o algoritmo ele vai fazer para treinar a nossa rede, tá? Só que é o seguinte, como eu vou ter que ter os meus batches para treinar, eu vou criar um vetor. Eu vou ter meus batches de entradas e os meus batches de saídas, né? Então, eu vou criar dois novos vetores para armazenar essas amostras dos batches, tá? Então, eu vou chamar de XB e OB, tá? Então, vamos criar esses dois caras. Então, a gente vai ter aqui, ó. São as entradas das nossas amostras dentro do batch, tá? Esse é um subconjunto menor aqui das nossas amostras. E vamos alocar para ele aqui, né? malloc metrics. malloc metrics, a gente vai ter o que aqui?
Na verdade, por que eu não vou usar um malloc metrics, tá? Porque... podemos usar o malloc metrics, não tem problema não. Então, ó, ele vai ter o que aqui? Ele vai ter a linha da matriz é o número de amostras. Então, o número de amostras ele vai ser o tamanho do nosso bet, que a gente falou que ia ser 64, né? Depois a gente joga isso aqui, gente, numa variável, numa constante, tá? Então, esse aqui é o tamanho do nosso bet. E a gente sabe que o tamanho da entrada da amostra é o images.sample size, né? Bom, colocamos para ele aqui o xb. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o yb. Malloc metrics. Agora aqui, ó, também temos 64 amostras, só que de 10 saídas. Pronto. Agora nós vamos percorrer as nossas épocas. Ok? Vamos percorrer as nossas épocas. Lembre, para cada época a gente vai ter um vetor de índice que a gente vai embaralhar, tá? Vamos criar o vetor de índices, né, que a gente não fez. Então, vamos lá. Temos que criar esse vetor de índice para depois ser embaralhado. Então, vamos criar aqui o vetor de índice. Aqui é o malloc, né? Vamos retornar um... Não, o vetor de índice não é float. Então... Qual é o tamanho dele, né? O tamanho dele é a quantidade de amostras. Tá? Só que a quantidade de amostras do total, né? Não do tamanho do bet, tá? A gente vai embaralhar o conjunto total de dados. Então, aqui a gente vai ser o quê? Vai ser image... Tem um errinho aqui, gente. Não é image.sampleSize, não. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Aqui é o número de entradas, né? 784, perdão. E aqui é o número de saídas, tá? Aqui que é image.sampleSize. Só que cada elemento é do tamanho de um int 32, né? Size off, o int 32 t vezes. Pronto. Ok. Temos que também preencher o nosso vetor índice. Vamos lá para o quadro para a gente lembrar disso aqui. Nosso vetor de índice é... Cadê o nosso quadro? Lembra o seguinte, ó. Nosso vetor de índice inicialmente tem que estar na ordem certa, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? No nosso caso até 59.999, para depois ser embaralhado esses valores, certo? Bom, então vamos preencher o índice, né, com os índices na ordem certa primeiro, para depois embaralhar, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. For k menor que images.sampleSize, k mais, e inicialmente esse vetor de índices ele vai estar... Ué, esse vetor de índice vai estar com os índices sem estar embaralhado, né? Primeiro índice é 0, segundo é 1, terceiro é 2, e assim sucessivamente, tá? E agora, a cada época, vamos percorrer as épocas aqui. Bom,
Vou botar aqui 100 épocas, 50 épocas. A gente não precisa de muitas épocas. Por quê? Porque lembre, se nós temos um conjunto de dados de 60 mil amostras e nós vamos ter 937 conjuntos de 64 amostras, que é onde a gente vai treinar os dados, né? É como se a gente tivesse 937 vezes 50 épocas, tá? Porque, na verdade, a gente não está só treinando 50 vezes. A gente está treinando 50 vezes 937 vezes, tá? Não sei se vocês conseguiram entender isso aqui. E aí, ó, para cada época, a gente vai embaralhar os dados. Então, a gente vai usar o shuffle, tá? No index. Ok? Então, nosso index, depois que a gente executar o shuffle, ele vai estar embaralhado. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Nós temos sample size index, né? Elementos. Então, para cada início de época, eu estou embaralhando o meu index. E agora aqui é o seguinte, ó. Vamos construir o nosso XB e o nosso YB aqui, tá? Só que o XB e o YB vai ser construído para cada um dos 937 conjuntos de dados. Por que 937? Que é o 60 mil dividido por 64, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, K menor que o sample size dividido por 64, que é o tamanho do nosso batch, tá? Isso aqui vai dar, ó, um total de 937 aproximadamente. Agora aqui, ó, é que a gente vai preencher, ó, o nosso XB. Então a gente vai dizer o seguinte, que XB como é que a gente vai fazer aqui? O iésimo não, na verdade é o seguinte. Aqui, ó, peraí, calma. Aqui eu vou ter que percorrer. Ué, o que está acontecendo aqui? Peraí. Aqui eu vou ter que percorrer também o seguinte, ó. Veja, a gente tem 64 amostras dentro do batch. Eu vou ter que preencher amostra por amostra aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 64. Depois a gente vai jogar isso aqui numa constante, como eu falei para vocês. E também vamos jogar aqui também um número de épocas também numa constante, tá? Para a gente poder depois facilmente mudar se a gente quiser, tá? Então vamos lá. Então, para cada amostra do meu batch, né? Lembre que aqui é o batch que eu estou preenchendo. Ele vai ser quem? Vamos lá. Ele vai ser o seguinte. Ó, cada amostra de x de b, ó, eu vou buscar lá dentro do índice, tá? Então, cada amostra de x de b, ou seja, cada n de x de b, o enésimo x de b, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao... Vou acessar o x de n agora pelo índice. Só que dentro do index, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter K vezes 64 mais N. O que é isso? Tá? Deixa eu mudar o nome dessas variáveis aqui para ficar melhor. Aqui, ó, eu estou percorrendo as minhas épocas. Então, eu vou chamar aqui de E, tá? É de época. Aqui eu estou percorrendo as minhas amostras, tá? As minhas amostras. E aqui eu estou percorrendo o batch.
Então, eu vou chamar aqui de S de sample size, tá? Aqui de E, né? Para facilitar. E aqui nos meus batches. Então, ó, cada batch aqui, ou melhor dizendo, cada elemento do batch, né? B é cada elemento do batch. É o índice de cada elemento do batch. Vai ser igual a S multiplicado por 64 mais B. Por que isso aqui? Vamos tentar entender isso aqui, tá? Bom, esse primeiro loop aqui, ó, ele está percorrendo nossa época. Embaralha os índices, tá? Esse aqui, a gente está percorrendo os 937 conjuntos de 64 amostras, que é o nosso batch, tá? Então, veja só. E aqui eu estou percorrendo as 64 amostras para preencher aqui, ó, no nosso vetor de batches, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente tem que buscar essas amostras no vetor maior, que é o vetor normalizado das entradas, tá? Então, a gente não acessa diretamente o índice, né, aqui dentro, porque senão ele vai vir na ordem que está aqui dentro. A gente acessa esse índice através do vetor index, a gente já viu isso, tá? Aí o que acontece? Ó? Quando o S for zero, eu estou pegando o primeiro conjunto dos 937. Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso faz com que eu pegue de 0 a 63, da posição 0 até a posição 63, os primeiros 64 elementos de xn de forma embaralhada. Tá? Quando o S é 1, aí eu já estou pegando de 64 até 64 mais 63, ou seja, o segundo conjunto de 64 elementos dentro de Xn de forma embaralhada. E assim sucessivamente, até eu pegar o quê? Até eu pegar todos os 937 conjuntos, tá? E aí, ó, para cada conjunto XB desse, eu vou treinar minha rede, certo? Então, eu estou pegando o XB e vou pegar o YB também, né? Só que o YB agora, ó, eu vou pegar em Y. Mesma coisa, index de S vezes 64 mais B. Pronto. Já tenho os meus batches. E agora é só eu fazer o quê? Agora é só fazer eu treinar, né? Agora eu já posso treinar agora. Certo? Então, para treinar, o que a gente vai fazer aqui? Para treinar a nossa rede, train, passamos a rede como parâmetro, e vamos passar o XB, o YB, e que mais que está faltando aqui? A quantidade de amostras, né? Agora a gente está treinando em cima do BET, que é 64. Pronto. Então, ao sair desse loop, a nossa rede vai estar treinada bonitinha, certo? O que a gente vai fazer aqui? Depois de treinado, a gente vai computar o custo, certo? Então, a cada... O que a gente vai fazer aqui, né? A cada... a cada treino, ou seja, a cada época, né? O treino é feito por época. Nesse caso aqui, ó, a gente não está treinando a cada época, né? A gente está treinando a cada subconjunto, a cada conjunto, a cada batch, melhor dizendo. Né? Como é que eu quero mostrar o custo a cada época? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? A gente sabe que uma época começa, tá? A gente tá, uma época começa
quando o meu B é 0. Concorda comigo? Quando o meu B é 0, eu estou começando uma época aqui, tá? Então, meu treino está sendo para cada... Desculpe, quando o meu B é 0, não. Quando o meu S é 0, tá? Quando o meu S é 0, eu estou começando uma época, tá? E eu quero mostrar, eu quero calcular o custo para mostrar como é que está o custo da rede a cada época, para saber se o custo está caindo ou não, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Se S for igual a 0, tá? Aí eu vou mostrar meu custo. Então, vamos calcular o custo aqui da nossa rede, tá? Bom, para a gente calcular o custo, a gente vai usar o compute cost, não é isso? Passando o MSE como parâmetro. Lembrando aí dos vídeos passados, tá? Então, vou jogar o custo na variável C, vou chamar o compute cost, passa a rede, passa o XB, passa o YB, como é que é mesmo aqui? XB, YB, a função de custo, que é a MSE, que a gente está usando, e a quantidade de amostras, 64. Pronto. Aqui garante que a gente mostre aqui o custo a cada início a cada início de época, tá? Então, vou mostrar aqui o custo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Época barra D. E aqui, ó, eu vou mostrar o custo. Acentual F barra N. Vou mostrar o custo. Daqui eu estou mostrando o custo para cada época para a gente saber se o treinamento está sendo eficiente, certo? E aqui eu concluo o meu treinamento, gente. Concluímos o nosso treinamento aqui, certo? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. A gente fazer assim, né? Época tal, custo tal, né? Custo tal. Época, dois pontos. Custo tal. Beleza. A época, então, a gente vai ter que dizer quem é, né? A época está sendo representado pelo E. Pronto. Aqui eu mostro o meu custo por cada época. Beleza? Um detalhezinho só é o seguinte, ó. Como aqui vai dar... Aqui é um número inteiro. Sample size é um número inteiro, né? Aqui é um número inteiro. Mas isso aqui pode dar um número quebrado, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Né? Vamos fazer um cast aqui, ó. Para... Isso aqui pode dar um número quebrado. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Aqui é um número inteiro, aqui... mas aí não vai ter problema não, não preciso fazer o cast não, porque ele já vai pegar a parte inteira desse número, não tem problema não. Ok. Certo? Bom, treinamos a nossa rede, precisamos ver agora como é que está o desempenho dela, né? Só que o desempenho da rede agora, gente, ó, ela vai ser baseada no nosso conjunto de teste, tá? Quando o vídeo está ficando muito longo, vamos deixar então o treinamento aí para o próximo vídeo, certo? Ok? Vamos concluir por aqui. E no próximo vídeo a gente vai testar a performance da nossa rede no treinamento sobre o conjunto de dados do MNIST. Ok? Então, até o próximo vídeo.